O Popper não está dizendo como as pessoas vão fazer ciência, ele está dizendo como que determinadas coisas não são ciência. Então, quem quer um conhecimento científico amparado pelo mundo empírico, com bases sólidas, não deve fazer isso aqui. E isso aqui que não deve fazer é buscar confirmação, não se deve valer da indução. O Popper não está dizendo, só pode ser desse jeito. Não, ele está dizendo, não pode ser desse jeito aqui. Não pode ser buscando evidências para confirmar. Confirmar. Em diversos vídeos a respeito do método científico, a gente vê a pessoa falando assim, a gente tem um método positivista, aí vão falando de umas coisas. Cara, aquele positivismo lá já não é mais aceito, desde a intervenção do Popper. E por que a galera continua insistindo em chamar aquilo ali de positivismo? Que faz uma confusão conceitual danada. Talvez um dos motivos seja porque o próprio Popper, ele recusou o título de negativista. Tem uma carta do Hayek em que ele escreve pro Popper e diz assim, nossa teoria é negativista. E aí o Popper diz, não vamos chamar de negativista não. Porque se a gente chamar de negativista, as pessoas vão achar que a gente não está aprimorando o conhecimento. Eu acho que essa foi uma opção equivocada e eu chamo o Popper de negativista e eu chamo ele de cético. Se você apresenta para as pessoas a perspectiva cética, dizendo assim, eu acredito que o pensamento sempre pode ser aprimorado, sempre a gente pode aperfeiçoar, melhorar as teorias, as pessoas dizem assim, concordo, Chicão, concordo. Acho que eu sou cético também, igual você. Mas aí, quando eu chego e falo da questão de botar esse conhecimento em prática, dizer assim, olha, a gravidade, ela não é uma verdade objetiva, é uma construção. Aí a pessoa diz assim, não, mas a gravidade não. Eu acredito que o conhecimento pode ser aprimorado menos a gravidade. Então, na gravidade a gente chegou à verdade objetiva. Então, perceba, isso é uma dissonância cognitiva. Não dá para você conciliar que você chega a verdades objetivas, eternas, imutáveis, que valem para qualquer lugar, e acreditar que o conhecimento sempre pode ser aprimorado. Aí eu recebi um questionamento, do Ícaro. Fala, Ícaro, tudo bom? Um abraço. O Ícaro dizia assim, eu sou positivista, porque você quando voa, as leis da aerodinâmica, elas funcionam. Tá provado pelo voo do avião. A maioria das pessoas acreditam nisso, em que é possível chegar a essas verdades, E essa aí é uma crença, que existem as verdades e essas verdades são provadas, objetivas. Por objetivo eu quero dizer o seguinte, vale a qualquer tempo, para qualquer pessoa, em qualquer momento da história da humanidade ou para qualquer cognição, pré-ter, sei lá, em Marte. As pessoas acreditam em duas coisas contraditórias. Uma é que o conhecimento sempre pode ser aprimorado e outra é que é possível chegar a um conhecimento final, objetivo, eterno. Quando a gente tem essa situação, a gente tem que escolher qual das duas vai acreditar. A gente aqui na vida prática aceita as duas, mas a galera que pensa a respeito, que reflete, acaba vendo que são posições contraditórias, Então havia essa discussão e tinha uma galera muito influente que era a galera do Círculo de Viena. Para ser preciso, o problema que o Círculo de Viena trata não é meramente o da gente ter crenças contraditórias. Não é exclusivamente isso, essa dissonância cognitiva. O problema que o Círculo de Viena trata é um problema bem mais abrangente que decorre do Tratados Lógicos Filosóficos do Wittgenstein. O problema de perceber que a própria comunicação, em grande medida, ela é destituída de sentido. Para fins desse ensaio, isso não importa. O que importa é que eles chegaram a essa mesma intuição que o Ícaro compartilha, de que a partir da ciência é possível alcançar uma verdade objetiva. Naquela época, as pessoas do Círculo de Viena se definiam como positivistas lógicos, mas era um lugar vivo, de debate, de conhecimento se aprimorando, Não dá para você dizer, a escola austríaca defendia isso, porque ao longo do tempo eles foram mudando a sua posição, inclusive incluindo o posicionamento do Karl Popper. Popper acaba com o positivismo usando apenas dois argumentos que já estão presentes no livro Ensaio sobre o Entendimento Humano. São argumentos que estão presentes, assim, muito antes de surgir o positivismo. Isso me traz um super questionamento, uma super inquietude. Como é possível que esses caras incríveis estivessem defendendo o positivismo, mesmo sendo que já havia argumentos suficientes para acabar com o positivismo com David Hume? E foram dois argumentos.
não é porque duas coisas se seguem uma a outra que uma é causa da outra. Então assim, eu olhei pra cima, tá de dia. Está de dia porque eu olhei pra cima? Não, tá de dia por outros motivos. Eu não tenho uma conexão necessária. Agora, se eu pego um pedacinho de pau, eu jogo e ele cai lá na frente, então há uma conexão entre a minha ação e a ida para lá. Beleza, como é que eu posso fundamentar essa conexão necessária? Eu posso usar as leis da física. Mas assim, por que eu vou usar as leis da física? Eu tenho que fundamentar isso também. Então é uma regressão ao infinito, vai indo para trás, vai indo para trás. Esse é o argumento da regressão ao infinito, um argumento maravilhoso, incrível e super revelador sobre o pensamento humano. Esse argumento sozinho já resolve a questão da indução, né? Então o que é indução? É uma lógica que vem a partir da observação. Eu observo que algo se segue de outro algo, 1, 2, 3, 4 vezes, já que sempre acontece, sempre que eu acendo fogo gera calor, acendo fogo gera calor. Então, lógico, o fogo gera calor, essa é indução, é um conhecimento que veio da minha observação. Mas essa colocação do David Hume, da regressão ao infinito, ela já é suficiente para mostrar que esse aprendizado não consiste em uma verdade metafísica. E o David Hume, né, a partir desse raciocínio, ele diz assim, olha, uma criança, um animal, eles aprendem também, mas eles não têm essa reflexão, eles não fundamentam. Se você pegar um cachorro com uma barra de ferro quente, encostar, queimou. Se você botar perto de novo, ele vai ter medo. Então, esse aprendizado, a partir da observação, o David Hume diz assim, olha, já que não tem a fundamentação da fundamentação, a fundamentação da fundamentação, não é possível isso, então vem do instinto. Tem algo com o qual a gente nasceu que nos permite aprender. Então tem olho, tem pele, tem, sei lá, paladar, tem o cérebro, tem como funciona o cérebro, né? Beleza. Só regressão ao infinito, que é um tema que eu nem coloquei no ensaio passado, já é suficiente para combater a ideia do positivismo. E o Karl Popper, ele trouxe essa ideia, que era do David Hume, né? E trouxe a ideia que ficou famosa como cisne negro, que é o exemplo de que se você vê uma coisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você acredita, né, naquela coisa, mas quantas vezes é necessário que você faça a observação para que você tenha certeza de que aquilo é verdade, objetiva, para sempre, eterna? Quantas? Você observavam cisnes brancos. Todos os cisnes eram brancos. Via um cisne era branco, via outro cisne era branco. Milhares, milhões de observações de várias pessoas por séculos, talvez milênios. E aí, o cisne é branco? Tem que ser, né? Porque toda observação confirmou aquilo. Confirmou, né? Mas aí eles foram para a Austrália e acharam um cisne negro. Então bastou uma observação para contradizer toda aquela ideia de que a indução, né? De que a observação nos permite chegar a uma verdade objetiva. Agora a gente chegou aonde o Ícaro me perguntou, né? O Ícaro perguntou assim, mas o avião voa, então as leis da aerodinâmica existem, são verdadeiras, estão lá, né? Então a gente chega no mesmo momento. Eu ofereci os argumentos contrários ao positivismo naquele vídeo. E ele não foi persuadido, né? Ele tá assim, encucado, como é possível? Para mim é exatamente isso que ocorreu com a escola austríaca, que eram os positivistas lógicos. Como é que aquela galera tão foda tava defendendo o positivismo? Como é possível? E como o Ícaro, um cara tão foda, tá aí se observando positivista? Como as pessoas ao nosso redor são todas positivistas? Então, antes de mostrar a grande contribuição do Popper, por que fez uma revolução na maneira de entender o conhecimento, a gente tem que pensar sobre como todo mundo, não conheço ninguém que tenha uma visão que não seja positivista, né? A galera no dia a dia é positivista, eles veem a observação, acreditam que vão chegar à verdade da coisa a partir da observação. Mesmo que a pessoa já tenha se dado conta de que a indução não funciona, ela ainda acha que vai chegar a uma verdade ali. Mesmo que não tenha uma teoria que tenha resistido 1000 anos, mas ela acha assim, não, mas essa teoria vai resistir para sempre. Essa aqui é a verdade eterna. Vou explicar como é que as pessoas entendem. Elas entendem as teorias como se fosse uma lanterna. Ela ilumina. Você vai iluminando e vai mostrando a verdade, cara. Vai mostrando como as coisas são. Então ilumina ali, mostra como as coisas são. Mágico. E assim, quanto mais ilumina, melhor. Cara, uma luz assim que ilumina tudo. Cara, maravilhoso, explica tudo. Cara, pensa numa teoria que explica tudo. Olha que maravilha. E você encontra um monte de confirmação para aquela teoria. Eu entendo esse sentimento de verdade, esse sentimento de que a coisa é real, de que a coisa é verdadeira. Tipo, a Terra ser redonda. Pô, é claro que a Terra é redonda. Olha a verdade disso, né? E olha como esse sentimento é forte, porque a partir da Terra ser redonda, você consegue descrever com muito mais precisão o movimento dos astros que a gente observa, né? Você imagina, no século XVII, Kepler,
cria essa descrição em que os planetas giram ao redor do Sol numa órbita elíptica. É como se, pensa assim, se fosse um círculo, teria um centro e o planeta giraria ao redor desse centro. Por exemplo, o centro poderia ser um Sol. O planeta gira certinho ao redor do centro. Agora sim, uma descrição que mostra que ela é elíptica. Uma elipse é como um círculo, como se o centro fosse um segmento de reta, ou como se fossem 2 pontos. O nome preciso é foco, mas é como se você pegasse o centro da circunferência e esticasse. E aí, o resultado, adaptando esse segmentozinho de reta, adaptando, vai se tornar uma elipse, né? Então, cada pontinho desse segmento de reta a gente pode chamar de foco. Dentro de uma descrição em que o Sol está em um desses focos, você consegue prever o movimento dos planetas do Sistema Solar com muita precisão. Quando um planeta está girando, se a órbita for perfeitamente redonda, a velocidade do planeta ao redor do Sol é constante, né? Só que a gente não observa que é tudo redondinho, né? Se passar um meteoro, ele vai desviar e pode até entrar na órbita, mas será que vai ficar numa órbita redonda? Seria muita coincidência. Então, o mais provável é que venha uma órbita elíptica. É observado que quando ela passa pertinho do Sol, ela vai mais rápido. E quando ela vai longeão do Sol, ela é mais lenta. Mas qual é essa proporção? Aí a proporção é obedecendo a área pelo qual transitou o planeta. É uma descrição incrível. Aí você consegue fazer previsões muito acuradas. Eu entendo esse sentimento da verdade. Olha que coisa mágica. Você consegue prever um movimento de um planeta para daqui a, sei lá, 20 mil anos. Você tem as evidências positivas mostrando que você está acertando tudo. E aí você prova aquilo ali. Cara, que mágico. As evidências positivas estão confirmando a verdade. É claro que aquilo é verdade. Só que, gente, olha só. Exatamente esse mesmo sentimento vai ocorrer alguém que acha que a Terra é o centro do Sistema Solar. Você vê o Sol todo dia girando ao redor de você e você observa as estrelas girando ao redor de você. Todo dia você está encontrando evidências que provam que a Terra é o centro do Sistema Solar. E fique claro que eu acho a descrição de Kepler a mais adequada. Eu não estou defendendo que o modelo em que a Terra é o centro do Sistema Solar é melhor. Não. De maneira alguma. O que eu estou querendo dizer é que evidências positivas levam a esse sentimento mesmo para modelos que são menos adequados. E da mesma maneira que um modelo em que a Terra é o centro do Sistema Solar se mostrou menos adequado, possível que os modelos que nós usamos atualmente para descrever o universo sejam substituídos no futuro por modelos melhores, mais precisos. Eu estou falando, estou pregando, estou chamando vocês a não serem dogmáticos, a estarem dispostos a questionar tudo e a aceitar o questionamento. Pensa bem, as pessoas na Idade Média, antes mesmo da noção de que a Terra era redonda, antes mesmo da noção de que o Sol é o centro do Sistema Solar, previam um movimento do que hoje nós chamamos de um planeta. As pessoas previam isso. Para elas aquilo ali é a verdade, cara. Igual a sua verdade, aquilo que você acha a verdade mais sólida, né, entre aspas, é que você acha mais real. É igual daquelas pessoas. Pensa nos maias que tinham um calendário solar extremamente preciso. Poxa vida, como é que eles faziam as explicações? Eu não tenho a menor ideia, mas o calendário deles era preciso. Então, eles tinham esse sentimento de real. Eu fico imaginando um xamã, um mestre espiritual acertando tudo e dizendo, olha, é claro que isso aqui nem ocorre que seria outra coisa. Pô, eu tô certo aqui. Eu tô vendo, as minhas explicações batem. Está tudo sendo confirmado. Esse sentimento de verdade, eu entendo. Eu aceito que seja verdade. O que eu não aceito é que seja uma verdade objetiva. E por objetivo eu quero dizer metafísica, transcendental, para todo mundo a qualquer momento. Não, o que eu quero que a gente aceite é que é possível construções diferentes. E em qual modelo de pensamento essa aceitação se dá, essa possibilidade do questionamento? É um modelo cético, mas não entendendo o ceticismo como a ausência do conhecimento, não, entendendo o ceticismo como a possibilidade de sempre questionar. Só que tem que ser possível o crescimento do conhecimento, porque o conhecimento é aprimorado. E aí é que vê o Popper, né? Ele cria um modelo de explicação em que o conhecimento é aprimorado a partir de bases céticas, não é a partir de evidências positivas, é a partir de evidências negativas.
Popper, ele oferece uma saída, uma maneira de se construir o conhecimento que não é em bases positivas. O grande ponto não é como as coisas são, não é como a lanterna vai iluminando como as coisas são, como é a verdade, e a gente observa aquela verdade e confirma, não. A gente inverte. O grande lance das teorias científicas é que elas mostram como o mundo não é, elas mostram a proibição. Tudo aquilo que não se esforça para trazer o conhecimento a partir de experiências, a partir dessa relação com o mundo empírico. O mundo empírico é esse mundo aqui que a gente está vivendo, isso que a gente experimenta, né? Tudo isso tá fora pro Popper. Matemática tá fora, lógica tá fora, filosofia tá fora. Quer dizer que esses campos do conhecimento são inúteis, que eles não são tão importantes? Não, não tem nada a ver. Ele só está querendo dizer que ele tem um critério de recorte, ele está falando a respeito de alguma coisa, e essa alguma coisa que ele está falando é a ciência, e a ciência se define por como ela é feita, pela maneira que ela é constituída. E como é que ela é feita? Numa relação com aquilo que a gente observa. Mas como é que é essa relação? É por indução? Não, não é por indução. A gente já viu que o Popper, ele rejeita essa percepção. E uma etnografia seria uma ciência? Paleontologia, você ficar esmiuçando os animais, os fósseis, meramente descrever, não é ciência. É claro que a partir da descrição você pode fazer teorias científicas a partir do critério de Popper, né? Da mesma maneira, você descrever os animais, os filos, as espécies, isso não é ciência para o Popper, né? Você descrever os animais, demonstrar as características, as relações, simplesmente descrever como é etnografia, como mostrar a ecologia, isso não é ciência para o Popper. Quer dizer que matemática, etnografia não são importantes? Não, são importantes, só não são ciência de acordo com o critério do Popper. O critério do Popper é uma proposta, ele propõe, ele chega e diz assim, gente, a minha proposta é o seguinte, é isso aqui que é ciência. O conhecimento do nosso dia a dia. Claro que isso não é ciência. Aí entra um outro ponto que a galera também não leva em consideração em relação ao Popper, que é o papel das teorias alternativas. Não basta você mostrar que uma teoria está errada. Não basta você descobrir uma falha na teoria. É importante você oferecer uma alternativa. Se essa alternativa proibir mais do que a anterior, ela explica mais do que a anterior. Então, se você encontrar uma teoria que é mais restritiva do que a corrente, então ela explica mais, ela é mais enriquecedora. Nesse sentido, a teoria do Popper é como uma seleção natural entre teorias. Tem uma coisa aí de seleção do próprio Darwin mesmo, né? Mas, numa linguagem mais atual, as teorias científicas são memes. Esse é um conceito do Dawkins, tá, gente? É um conceito que vem depois do Popper, mas as teorias são memes que concorrem entre si. E elas concorrem em quê? Elas concorrem na cabeça dos cientistas, né? Então, a própria teoria do Popper tem um quê de subjetivismo, tem um quê das pessoas avaliarem o que está acontecendo ali. Então, as teorias concorrem dentro da comunidade dos cientistas. Elas concorrem como? A teoria que proíbe mais, explica mais, e é essa que tem que estar na cabeça dos cientistas. Esse é o critério que o Popper está querendo que os cientistas usem. Entretanto, quanto mais ela proíbe, mais existem oportunidades no mundo observável, quer dizer, no mundo empírico, mais existe a oportunidade de que a teoria seja descartada por não estar compatível com o mundo empírico. Sabem como é que é feita uma corda? Pega um monte de fios, pode ser até fio de cabelo mesmo, mais ou menos nessa extensão, pode ser, tranquilo. Aí você vai esfregando assim, transformando num fio. Até vou encostar aqui para mostrar. Você pega um maço assim de fios, aí você vai esfregando assim, ó. Aí eles vão esticando, só que é uma coisa que tá fraca, porque se você puxar assim, ela arrebenta. Mas aí você pega aquele fio, um fio que é formado de vários fiozinhos de cabelo. Pega outro fio e faz uma trança. Você faz uma trança daqueles fios de cabelo. Cara, olha que incrível. Isso é uma corda e é muito forte. Ela é de um monte de fiozinho de cabelo pequenininho, de extensões variadas, mas não tem nenhum fio de cabelo que passa pela corda toda. Essa é a minha metáfora para o que é o conhecimento não científico. O meu conhecimento do meu dia a dia, todo o meu conhecimento, ele é um monte de fiozinho. E ele se arranja de uma maneira que cada fiozinho não está conectado com todos os outros, mas todos esses conhecimentos estão organizados de uma maneira que aguenta a minha vida. A cada um desses fiozinhos é uma crença, e que se ela não vai contra aquilo que eu estou vivendo, ela vai persistir. Acredito que o Bruno mora no Guará. Mas vamos supor que ele se mudou. Se eu nunca for visitar o Bruno, eu não vou descobrir que ele se mudou. E a minha crença vai permanecer lá, e amarrada junto com várias outras. Então vai ter um monte de crenças.
crenças corretas, tipo qual é o meu nome, qual é o nome da minha mãe, qual é o meu endereço, se eu riscar um fósforo ele acende, um monte de crenças. Isso é a metáfora para o meu conhecimento do dia a dia, mas para qualquer corpo de conhecimentos que não é uma teoria científica. Se eu falsear um fiozinho desse, a corda continua, ela dá conta da minha vida, ela tá lá sustentando. E se você parar para pensar, a matemática como um todo é assim, tem diversas crenças e essas crenças às vezes têm relação umas com as outras, às vezes não, e se você falsear uma determinada crença, o conjunto permanece. Uma crença da minha vida eu altero, pode ser de diversas maneiras, né? Mas assim, experimentando, né? Ou pode ser alguém dizendo outra coisa, mas pode ser a partir da minha vivência. Então, para alterar as crenças, isso pode se dar de diversas maneiras. Agora, com a ciência, conforme a proposta de Popper, existe uma maneira bem rigorosa. Enquanto um corpo de conhecimento não científico é representado por uma corda, cujos vários fiozinhos não estão ligados entre si, mas o todo fornece uma sustentação poderosa, uma teoria, ela é muito mais frágil. Uma teoria, seja ela científica ou filosófica, é composta de elos, como uma corrente. E esses elos, eles são ligados por conexões lógicas. Daí o título do livro do Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. O importante são essas conexões lógicas. Quem define como se dão essas conexões? A própria teoria. A teoria científica, ela consiste em mostrar como são as conexões lógicas. Tal como uma corrente, se você rompe um elo, a teoria não funciona. Você falseia. Então, ao contrário do conhecimento do nosso dia a dia, que se romper um conhecimentozinho não vai romper toda aquela corda, uma teoria científica, se você romper um elo, rompeu a cadeia. E como se constitui essa corrente? Antes de Popper, ela se constituía na tentativa de confirmar cada um desses elos. O meu vídeo anterior bate bem nesse ponto, né? De como a confirmação a partir da experiência, ela é infrutífera, ela não é sustentável em termos do debate filosófico. Então o Popper, ele apresenta o quê? Que essa corrente, ela pode ser quebrada. Como é que se dá a negação da teoria científica? Se dá assim, você observa no mundo empírico, tá aí o contato do mundo empírico, essas observações, aquilo que a gente vê. Você observa no mundo empírico algo que é diferente do que está descrito por aqueles elos. É muito importante o seguinte, a teoria informa mais quanto mais ela proíbe. Se uma teoria proíbe muito, ela informa muito. Repare, aí cara, isso aqui é muito importante, assim. E eu acho que isso aí é um ponto, assim, que não é disseminado nos vídeos de divulgação do Popper. Então uma teoria que não proíba nada, ela informa muito pouco. É claro que isso é um extremo, né, pensando na lógica científica, mas assim, se você coloca uma teoria em que tudo pode acontecer, você consegue pensar em alguma teoria assim, na qual você acredita, mas não proíbe nada? Olha só, olha o tanto que o 3 mais 4 igual a 7. Ele proíbe tudo mais. 3 mais 4 igual a 7 não é menos 8, não é menos 14, não é menos 7, não é 16. Então informa muito. Só que 3 mais 4 não é ciência, porque se você encontrar uma situação no mundo empírico em que 3 mais 4 não é igual a 7, você não está negando 3 gotinhas de água mais 4 gotinhas de água é uma gotona de água. Então 3 mais 4 igual a 1, você encontrou aqui no mundo empírico, mas não está negando a teoria. O ponto é, quanto mais uma teoria proíbe, mais ela oferece oportunidades de ser falseada. Mas o próprio Popper sabe que o mundo não é essa coisa linda. Muitas vezes, aquilo que a teoria proíbe acontece não porque a teoria está incorreta, mas por algum erro de mensuração, por algum erro de equipamento. E um ponto muito importante aqui, para você conseguir falsificar uma teoria, é necessário que você a entenda. Porque para você negar uma relação de causa e consequência, para você desfazer algum daqueles elos da corrente, você tem que ter entendido a teoria. Esse é o ponto que a galera frisa muito na teoria do Popper, né, que é o falsificacionismo, né, falsificar as teorias. Talvez agora fique um pouco mais claro o papel da null hipótesis, né, a hipótese nula. A hipótese nula é justamente a hipótese de que ocorra algo que está infringindo aquilo que você prevê. A hipótese nula é a hipótese de que a teoria científica não está acontecendo. Não é? Caiu a ficha do null hipóteses, por que tem isso aí? E caiu a ficha entre qual é a diferença entre tentar comprovar e tentar falsificar.
Se você tentar comprovar, você sai buscando como você quiser. Você sai buscando aquilo que confirma a sua teoria. Ah, aquilo ali confirma a teoria. Ah, aquilo ali confirma a minha teoria. Fica olhando o mundo assim em busca de coisa que confirma, é o encontro. Mas voltando, né? O ponto é que encontrar um caso que vai contrário àquilo que você previu, não necessariamente vai descartar a sua hipótese, vai descartar a sua teoria. O mundo em que a gente vive, o mundo que a gente experimenta, é um mundo de incertezas, de probabilidades, né? Então a gente está confrontando esse mundo de incertezas, de probabilidades, de variáveis infinitas, muitas das quais estão fora da teoria, com a teoria, que é de certeza. A teoria são de conexões lógicas, certas. Pro Popper, hein, gente? Então pode ser que por mero azar aconteceu algo que infringe a sua teoria, mas foi por algum motivo das contingências do mundo. Pode ser uma máquina que não funcionou adequadamente, pode ser que alguma variável que você não estava esperando influiu e você nem percebeu. Então quem chama o Popper de cético pode acabar achando que o Popper não acredita na evolução do conhecimento. Cara, isso é o maior equívoco. O que o Popper está propondo é uma maneira de fazer com que o conhecimento evolua. Como que você garante que o conhecimento vai para frente, não vá para um lado, para o outro, conforme a maré da moda? Você bota um critério objetivo. Quanto mais o conhecimento proíbe, mais ele informa. Então a gente está querendo buscar sempre conhecimentos que proíbam mais situações do mundo empírico, porque o Popper só está tratando aqui de ciência em relação à filosofia, matemática, sei lá, teologia. Ele não está falando disso. Cada teoria científica tem sua própria lógica. A água, a menos de 0 graus, a temperatura de 1 atm congela. Então, se tiver a menos 30 graus, a pressão atmosférica de 1 atm, a água vai congelar. Então, a teoria, ela dá a própria lógica, mas ela dá o seguinte formato. Se A, então se está a menos de 0 graus, no caso menos 30, então B, então a água congela. Se A, então B. Então assim, se por acaso está a menos 30, a água congelou, beleza. Ou se a gente está aqui, por exemplo, a 25 graus Celsius e a água não congela, beleza também, tudo certo. Agora, se acontece de estar a menos 30 graus e a água está ali, ó, de boa, a pressão de 1 atm, menos 30 graus e a água ali, ó, normalzinha, líquida, então não B. Se não congelou, então algo está errado. Isso é o negativismo, isso é negar. E o que é isso de negar? É simplesmente pegar a lógica da ciência e usar aquele modelozinho formal da lógica tradicional, que é chamado de modus tollens. Uma teoria em que não é possível fazer o se A, então B, em que é impossível usar o modus tollens, ela não é uma teoria científica. Se é possível aplicar o modus tollens a partir da observação, a partir do mundo empírico, já é ciência. Agora, caso o não B ocorra, aí você falseou a teoria. É ciência, mas é uma teoria que a gente descarta. Tá vendo? Caiu a ficha aí da hipótese nula? Todo o esforço que a gente faz como sociedade, ou o esforço que o cientista faz, é de construir teorias que passem pelo modus tollens, que seja possível falsear, mas que não é falseada. Se falseou, você não quer mais. A null hipótesis, a hipótese nula, é a aplicação do modus tollens para a hipótese que você está querendo testar. É a aplicação do modus tollens para o mundo empírico. Mas aí acontece aquela situação, né? No mundo da lógica, as relações são determinísticas. No mundo empírico observado, o mundo não é comportadinho, não é domesticado como é a lógica. No mundo empírico pode acontecer uma variável que não tem nada a ver com o que a gente está pesquisando e se intromete ali. Aí entra um outro ponto que a galera também não leva em consideração em relação ao Popper, que é o papel das teorias alternativas. Não basta você mostrar que uma teoria está errada. Não basta você descobrir uma falha na teoria. É importante você oferecer uma alternativa. Se essa alternativa proibir mais do que a anterior, ela explica mais do que a anterior. Então, se você encontrar uma teoria que é mais restritiva do que a corrente, então ela explica mais, ela é mais enriquecedora. Nesse sentido, a teoria do Popper é como uma seleção natural entre teorias. Tem uma coisa aí de seleção do próprio Darwin mesmo, né? Mas, numa linguagem mais atual, as teorias científicas são memes. Esse é um conceito do Dawkins, tá, gente? É um conceito que vem depois do Popper, mas as teorias são memes que concorrem entre si.
E elas concorrem em quê? Elas concorrem na cabeça dos cientistas, né? Então, a própria teoria do Popper tem um quê de subjetivismo, tem um quê das pessoas avaliarem o que está acontecendo ali. Então, as teorias concorrem dentro da comunidade dos cientistas. Elas concorrem como? A teoria que proíbe mais explica mais, e é essa que tem que estar na cabeça dos cientistas. Esse é o critério que o Popper está querendo que os cientistas usem. Entretanto, quanto mais ela proíbe, mais existem oportunidades no mundo observável, quer dizer, no mundo empírico, mais existe a oportunidade de que a teoria seja descartada por não estar compatível com o mundo empírico. Aquilo que é próximo à maneira com que o nosso ser biológico evoluiu, a gente é capaz de perceber meramente pela observação. Se algo é quente, se algo é contínuo. Uma bactéria evolui milhões de gerações e nessa evolução ela é capaz de identificar a luz e fugir dela. Uma determinada bactéria vai ser capaz de perceber substâncias químicas e ir atrás do alimento. Nós, como tantos outros animais, temos essa capacidade também de perceber algumas coisas que já vêm próximo do que a gente é feito para perceber. Mas não é o caso das teorias científicas, porque as teorias científicas, segundo o critério que o Popper oferece a gente, são caracterizadas por possuírem uma lógica, tem causas e consequências, e tem uma proibição, é um rigor. Nas palavras do Daniel Dennett, é uma elaboração top-down, é uma elaboração de uma mente consciente, que se contrapõe àquele conhecimento bottom-up, né? Então de baixo para cima, que surge na evolução. E como surge a teoria? Qual o método para a gente criar uma teoria assim bacana, correta, que acrescenta, que segue os padrões do Popper? Então, como eu já falei em outros vídeos, né? Não existe algoritmo para a verdade. Não existe um método. Essa é uma crença minha, mas o Popper não coloca desse modo. Ele diz assim: eu não sei como surge. A tarefa de descobrir como surge uma teoria, eu deixo para os psicólogos. O Popper não está dizendo como as pessoas vão fazer ciência. Ele está dizendo como que determinadas coisas não são ciência. Então, quem quer um conhecimento científico amparado pelo mundo empírico, com bases sólidas, não deve fazer isso aqui. E isso aqui que não deve fazer é buscar confirmação. Não se deve valer da indução. O Popper não está dizendo, só pode ser desse jeito. Não, ele está dizendo, não pode ser desse jeito aqui. Não pode ser buscando evidências para confirmar. Confirmar. E aí, gente, vejam aqui no nosso dia a dia. Como as pessoas entendem a ciência? Entendem como uma fonte da verdade. E é justamente aquilo contra o qual o Popper estava se posicionando. E é uma batalha que ele venceu, mas ele venceu num campo intelectual, entre a galera dos positivistas, do Círculo de Viena. Ele não venceu pro dia a dia, para a galera que a gente vive aqui. Teorias são o quê? São conjecturas. Conjectura é o quê? Palpite, é um chute. Embasada, né? Assim, o cara vai criativamente, ousadamente. O Popper incentiva que a gente seja ousado. Não é que, vou ficar aqui tentando falar exatamente aquilo que foi dito naquele outro lado, um pouquinho diferente, sobre um pouquinho de outro assunto. Não, a ideia do Popper é que a gente seja ousado nas conjecturas. E aí, após as conjecturas, a gente pode se submeter às refutações, né? O conhecimento, ele não surge meramente a partir da observação. Porque, repare, a lei da inércia, a ideia de que o corpo vai permanecer numa situação constante até que algo atire daquela situação. Então, se ela estiver em relação a mim no movimento para frente, ela vai para frente infinitamente até que algo tire daquela situação. Só que isso nunca foi observado. Nunca foi observado um corpo indo infinitamente para frente. Repare que a mera possibilidade disso acontecer, de infinitamente, é impossível de ser observada, porque a gente não tem uma vida infinita para ver que aquilo vai infinitamente para frente. O Popper não está dizendo como as pessoas vão fazer ciência. Ele está dizendo como que determinadas coisas não são ciência. Então, quem quer um conhecimento científico amparado pelo mundo empírico, com bases sólidas, não deve fazer isso aqui. E isso aqui que não deve fazer é buscar confirmação. Não se deve valer da indução. O Popper não está dizendo, só pode ser desse jeito. Não, ele está dizendo, não pode ser desse jeito aqui. Não pode ser buscando evidências para confirmar. Confirmar. Todo o esforço que a gente faz como sociedade, ou o esforço que o cientista faz, é de construir teorias que passem pelo modus tollens, que seja possível falsear, mas que não é falseada. Se falseou, você não quer mais.